Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mundo Melhor aqui na Rede Vida, canal da família. E o programa de hoje é muito especial. Nós estamos novamente aqui no restaurante Roma, na Cantina Roma, um restaurante super gostoso. Vocês vão ver o prato que a gente vai preparar para vocês hoje. Mas eu convidei uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração em homenagem ao Dia dos Professores. A Emília Cipriano, que é uma grande educadora, uma das maiores educadoras do Brasil, dá palestras no Brasil todo, tem uma linguagem toda especial para falar com os professores, para falar de educação. Então eu convidei a Emília para a gente conversar de educação aqui hoje. Eu estou muito feliz de estar... Para falar dessa paixão que a gente tem, né, Emília? Eu estou muito feliz, professor, de estar falando com um professor que, assim como eu, é movido pela emoção, pela paixão, pela certeza de que ser professor é maravilhoso. É maravilhoso, é isso aí. Então a gente vai falar muito sobre isso, sobre educação, sobre professor. E tem esses dois jovens que estão na estrada há 40, 50 anos já ou não? Não, 2 anos. 2 anos. Há 2 anos? Isso. Quantos anos vocês têm? Eu tenho 12. E eu tenho 11. Gui Campelo E a... e Aleph. Isso. Gui Campelo e Aleph. Que legal receber vocês aqui. O prazer é todo nosso. Vamos cantar? Vamos começar o programa de hoje assim, bem legal com vocês cantando? Animado? Que Vamos. música vocês vão cantar? Corte de Cabelo é uma música nossa de trabalho que está no nosso CD. Vou mostrar o CD aqui, ó. Uma música legal. Corte de Cabelo. Isso. Quem fez essa música? É um compositor, nosso amigo, deixa eu dar uma cola aqui, Júnior Galinari E Odair Zonta. Isso. Vocês compõem também, né? compõe. Vocês vão cantar Tanto que- alguma música hoje de vocês? Vamos. Mas essa é a primeira corte de cabelo. Isso. Vocês estão com cabelo bonito, hein? Os dois. Obrigada. Vamos lá então. Vamos ouvir Gui Campelo e Aleph. Oh, 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 oh. Menina, vê se me entende de uma vez. Deixa de lado essa sua timidez. Quero seus beijos, não me negue, por favor. Esse seu jogo tá me deixando louco. Bicho, seu muro, escrevo. Amo você. De telefone, você nem pra atender. Me dê uma chance, que eu só quero te provar que o meu coração só quer te amar. Pulo, grito e xingo em frente ao espelho. Será que ela não gosta do meu corte de cabelo? Mas juro, eu não desisto de você. Qualquer hora dessas te dou um beijo roubado. Não tô de brincadeira, eu quero ser seu namorado. Então me diz que sim, não vai fugir de mim. Vai lá, Gui. Muito bem, só um pouquinho pra gente ouvir a música. Muito legal. Mas pode namorar nessa idade? Não, só a música que fala Ah, é disso. só a música. Só a música, Só né? pela música mesmo. Por enquanto tem que estudar, não é isso? Isso. Que ano vocês estão? Eu estou no 7º e o E Gui eu no tô 6º. no 6º. Vocês gostam de estudar? Eu Gostamos. gosto. Hoje o programa é especial para os professores. Qual a me dá importância parabéns. que vocês acham dos professores, assim, na Tem vida uma- de Eu vocês? acho que é eles que preparam a gente, assim, pra vida mesmo, né? O futuro, É. o nosso futuro, assim, o que a gente quer ser quando crescer, as matérias são muito legais. Eles que conduzem, né? Que Isso. abrem as portas, que abrem os caminhos. Isso. É muito legal, né? É muito bom ser professor, né, Mira? Ah, é mágico. Por que você resolveu ser professora? Pois é, eu acho que desde menina eu brincava de ser professora. Lá na minha casa, eu estava olhando para vocês dois falando, tocando com tanto prazer, e eu pensei, o que me faz na vida sentir tanto prazer de ser professora? Então, eu dava aula para as minhas bonecas. Comecei fazendo isso, né? Tinha uma luzinha lá, e eu ia escrevendo, explicando, e aí o caminho foi se constituindo. Eu fui professora de adultos primeiro, depois eu fui professora de crianças, e o caminho foi construindo até chegar na universidade. Mas, para mim, quando eu olho para uma sala de aula, a sensação que eu tenho é que eu me renovo, é que estou nascendo de novo. É uma sensação linda, é uma sensação de essência. Sabe que eu me lembrei agora que eu, quando tinha a idade deles assim, eu dava aula em casa, tinha um quadro negro antigo, eu dava aula para minha avó, para o meu avô, mas aí eu comecei a dar aula para os meninos lá de Cachoeira Paulista. E eles iam, e eu dava aula
de religião, falava muito de Dom Bosco na época, e aí no final eles ganhavam bolacha e suco. Eu não sei se eles iam para me ouvir ou para ganhar bolacha e suco, mas eles iam lá e assim que vai nascendo essa vocação, né? É maravilhosa. Recordando isso, me veio em mente, né, quando eu comecei a trabalhar com alfabetização de adultos, eu ainda não tinha, era menina de tudo, e eu lembro que a primeira turma, naquele momento, era Mobral ainda, eu tinha um aluno de 60 anos, que era azulejista, mas que não conseguia pegar um lápis, e eu sempre gostei de esmalte vermelho, tudo, e quando ele sentava para escrever, eu ia em volta dele e segurava as mãos dele para o papel não cair, porque quem está no processo de alfabetização sabe que isso... E ele com tanta habilidade nas mãos, na hora que pegava o lápis, parecia que estava pegando um guindaste. E naquele dia eu fui pegar na mão dele, jamais eu esqueci, ele olhou para mim e eu falei, qual é a palavra, inspirada já em Paulo Freire, palavras giradoras, falei, o que você gostaria de escrever nesse momento, né? Como uma palavra forte para você? Ele falou, esmalte. Eu nunca vou esquecer que as mãos que seguram as minhas mãos para eu poder escrever estão esmaltadas. É mágico a gente perceber o que é a relação humana, né? Ô, Emília, e você viaja o Brasil todo, né, dando palestras, né, formando professores. O que você sente assim? O que falta? Porque o Brasil é um país que hoje é rico, está entre os países mais ricos do mundo, então é uma potência econômica, né? Nós somos a sexta, ou a sétima, ou a quinta, dependendo do ranking aí. Mas quando a gente olha na educação, falta tudo, né? O Brasil, nos rankings internacionais, aqui na América a gente está atrás do Uruguai, atrás do Paraguai, da Argentina, do Chile nem se fala. Onde é que está o problema? Eu acho, professor, que tem uma coisa muito séria, porque a gente acha, muitas vezes, que o que é mais importante para ter qualidade é estrutura, condições externas. Tecnologias, hoje a tecnologia é super exaltada, as questões de espaço, de ambiente, que são importantes, mas na minha compreensão, o eixo, o que muda a educação de um país é a formação dos seus educadores. Então, enquanto não se investir de fato nessa formação, e aqui eu não estou falando da formação só acadêmica, estou falando da formação acadêmica continuada, aquela que vai investigando com eles seus saberes, onde ele se debruça sobre as suas experiências, isso ou é valorado, né? O contexto da sala de aula ele tem uma especificidade que só quem educa precisa refletir muito, precisa analisar e precisa de seus pares. É um trabalho eminentemente coletivo. Então, acho que o grande investimento na educação, e eu falo isso assim, lendo pesquisas múltiplas aí, você aponta às vezes Finlândia como grande referência no mundo. E aí quando você vai discutir na Finlândia, qual foi a grande mudança? Eles dizem que a mudança foi investir no professor. Porque quando investe no professor, na carreira do professor, há possibilidades de mudança reais. China a mesma coisa, França, Espanha, então, assim, é no professor. É no professor. E é interessante que uma coisa que é fundamental, bonito eles falando dos professores, né? E o professor é um ser humano que tem afeto, né? E quanto mais reconhecido ele for, quanto mais valorizado, mais ele rende. Ele entra numa sala de aula e dá aula com prazer, porque ele sabe, se ele for um professor de escola privada, ele sabe que o dono da escola tem consciência da importância dele. Se ele for professor de uma rede pública, ele sabe que o prefeito daquela cidade, o secretário de educação, o governador, enfim, tem a consciência do trabalho que ele está ali para realizar, para desenvolver, né? Enquanto isso não acontecer, Paulo Freire já falou isso, Anísio Teixeira, não é a estrutura física, claro que é bom uma escola com uma boa estrutura, mas é humano, são os laços, né? E essas relações, né? Eu gosto muito quando o Rui Canário, num dos textos dele, diz que professor tem 4 características que para mim são muito marcantes. Ele diz, professor é construtor de sentidos. É verdade. Às vezes de um papel simples, de uma situação das mais... sem nenhuma sofisticação, ele dali faz nascer a curiosidade, ele provoca para o pensamento, ele traz a pergunta. Mas ele, além de ser isso, ele tem uma questão que ele é referência. Professor, não existe ex-professor, você pode ter ex-tudo, professor é professor. Você foi professor, eu sempre relato isso nas minhas reflexões, que uma vez eu estava no INB, jamais vou esquecer, lotado, e uma professora me olhava com olhar de encantamento. Eu digo que olhar de encantamento a gente detecta, quem é educador detecta. Aquele olho que brilha, aquele olho que é o olhar que eu sinto em você, que eu sinto na minha ação como professora, e eu pensava, de onde eu conheço? Porque a gente conhece muitos profissionais, a gente tem alunos ao longo da nossa trajetória, mas aí foi mágico, porque quando no final ela veio me dar um abraço, que vem a coisa do afeto, da relação, da troca, ela olhou bem para os meus olhos e disse, aquela frase que acaba com um professor que trabalha há muito tempo, ela disse, você lembra de mim, minha espinha, né? Eu falei, gente, como é que eu... E aí, como dizer... Primeiro você dá um sorriso. Aí eu sorri e disse para ela, minha querida, eu não lembro
especificamente de onde, mas que a gente tem uma cumplicidade pelo jeito que você me olha. Ela falou, você foi minha professora. Eu falei, quando? No maternal. Quer dizer, me congelou na memória. Eu diria que o professor se eterniza. Não dava para... Ainda bem que você falou que não lembra, né? No maternal. Não dá. Então, é isso, o professor se eterniza. A nossa vida passa a ser referência nas vidas humanas. E aí, uma outra característica para mim, que eu acho que... Queria até perguntar como é que você vê isso, mas assim, essa relação, como é o universo simbólico do professor? Ele trabalha o tempo todo com símbolos, né? Eu estava olhando esses dois meninos lindos, né? Os olhos brilhando por aquilo que eles estão fazendo, né? E como é importante ter a valorização de um adulto que junto vai construindo com eles esse sonho. Então, o professor é esse construtor de sonhos, você não acha isso? Toda certeza. Às vezes, né, a gente se preocupa muito com o conteúdo, e é claro que o conteúdo é importante, mas anos depois, se a gente lembrar dos professores que nós tivemos, a gente não vai lembrar do conteúdo da aula, a gente vai lembrar da postura, do gesto, né? Como é que ele olhava, como é que ele cumprimentava, como é que ele chegava na sala de aula, como é que ele incentivava. Eu lembro do professor que eu ia escrevendo assim, ele dizia assim, você leva jeito para isso. Continue, né? Então, é tão interessante, né? Claro que ele corrigiu muitas coisas, mas às vezes o jeito de você falar para alguém, o professor que ouve um aluno tocando assim, fala assim, que bonito, né? Continue, vai em frente. Estímulo, Eu acho que é isso aí. O Paulo Freire dizia isso também, né? Gerenciador de sonhos. Se você gerenciar o sonho dos alunos, você já está abrindo um caminho para que esses alunos deem certo na vida, né? Agora, tem um desafio aí imenso, né, nosso, porque ao mesmo tempo que a gente anuncia essa esperança toda, nós não podemos deixar de denunciar os problemas, os problemas que são muito significativos e que precisam ser superados por pessoas que acreditam numa outra lógica, que é a questão da educação humanizadora. Eu diria que, eu gosto muito quando o Carlos Drummond de Andrade diz assim, brincar não é perder tempo, né? É triste ver crianças sem escola, mas mais triste é ver crianças em salas de aulas, muitas vezes enfileirados, né? Fazendo exercícios estéreis sem nenhuma contribuição para a formação humana. Então, eu acho que essa perspectiva humanizadora da educação, ela precisa ser muito bem construída, porque às vezes a gente banaliza uma coisa que é tão significativa. O que é esse humano, né? O que é esse pulsar, né? E aí vem o Freire, Paulo Freire de novo, fonte de inspiração da gente, né? Ele dizia, tudo que arrepia meu braço, eu vou ter que pesquisar. Então, arrepiou o braço, tem que pesquisar, tem que investigar. Bem, a gente volta daqui a pouco. No próximo bloco, eu vou cozinhar para vocês. A gente vai preparar um prato super especial que nós vamos comer aqui no último bloco, mas a gente vai voltar com a Emília Cipriano também, batendo um papo super gostoso hoje sobre educação. E a gente termina esse bloco com o Gui Campelo e o Aleph cantando pra gente. Vamos. O que vocês vão cantar agora? Dono da Bola é uma música que é composição minha e do meu avô Jairo de Souza. Uma música legal. Sua com seu avô? Olha que legal, que relação bacana. linda. Como chama seu avô? Jairo de Souza. Jairo de Souza. Vocês são corintianos, né? Nós dois. Também. Você também é corintiano? Hoje o programa está perfeito, só tem corintiano aqui. Eu acho que antes da gente convidar as pessoas para virem ao programa, a gente tem que perguntar o time que torce, né? Não sendo do Corinthians, pega um pouco mal vir aqui, né? Vamos Eu lá. acho que minha família vai entrar em festa, saber que eu registrei que eles também são corintianos. Tá É vendo? todo mundo corintiano. Dona da bola. Antes eu gostava tanto de você, agora que você me quer, eu não quero nem saber. Sabe por quê? Eu te amava tanto e você só me dava fora. Chegou a minha vez, eu sou o dono da bola. Enquanto a professora ensinava a lição, eu maluco apaixonado e você dizendo não, 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 não. Tirou minha esperança me chamando de criança.